Olá, a paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus para a sua família. Que o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, possa estar te envolvendo neste momento com a sua maravilhosa presença. E a sua maravilhosa presença está entre nós, quando nós abrimos a sua maravilhosa palavra para falar desse Deus tão maravilhoso. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Vamos abrir nossa Bíblia em Daniel, capítulo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Enquanto você vai procurando aí, inscreva no nosso canal, dá o joinha, compartilhe essa palavra para que todos venham conhecer esse Deus tão lindo e maravilhoso. Porque muitas pessoas falam, eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, mas não procura ler a palavra. Deus se revela na sua palavra. Então, para conhecê-lo, para ter intimidade com ele, precisamos conhecer a sua palavra. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor em Daniel capítulo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os teus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em seu lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonhos. Olha que coisa maravilhosa essa palavra. Aqui nós viemos conhecer mais um pouco sobre a vida de Daniel. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, era um jovem, era um adolescente. E pensa, saiu, todos nós já sabemos, né, lá em Jeremias já fala, o Senhor já usou Jeremias para falar que os babilônios tomariam, sitiariam a cidade, levariam eles cativos para a Babilônia.
eles saíram do seu lugar, saíram do lugar onde eles tinham o Deus maravilhoso que eles adoravam e foi para um lugar totalmente diferente. Babilônia era muito famosa naquela época. E o rei, lógico, Nabucodonosor, o Deus dele, nem de longe era o nosso Deus. Ele adorava os deuses babilônicos. E quando Daniel chega lá, o que acontece? Ele queria fazer com que Daniel comesse as comidas dele, que muitas vezes eram sacrificadas aos deuses deles, era entregue, consagradas, vamos dizer assim, aos deuses deles, e ele queria que Daniel comesse isso. E a primeira coisa que ele fez também, quando eles chegaram lá, foi mudar o nome deles. Mudar o nome deles, Daniel significa Deus é meu juiz. Que coisa linda, né? O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Mas só que quando chega lá, Nabucodonosor manda escolher jovens inteligentes, sábios, perfeitos. E quem foi escolhido? Esses 4 jovens. Logo em primeiro ponto, vamos mudar o nome deles. Não queremos nenhuma ligação com Deus lá de Israel. Queremos que esses jovens acompanhem todos os costumes babilônicos. Queremos cortar todo o laço que eles possam ter com Deus deles. Mas será que isso foi o que Daniel fez? Quando Daniel chegou lá, que foi preparar as comidas deles, o que ele fez? Pediu ao oficial, não, nos permita comer outras comidas. Se por acaso acontecer diferente, se não ficarmos como o rei quer, na mesma hora nós voltamos para suas comidas. Mas olha o que Deus faz. Onde nós estamos, Deus cuida de nós. Onde nós estamos, Deus nos guarda. Olha só, Nabucodonosor queria cortar todos os laços, todo o vínculo que Daniel tinha com seu Deus, que Daniel tinha com seu povo. Tanto é que mudou até o nome deles, né? O Deus que Daniel servia, não servia para Nabucodonosor. O que Nabucodonosor queria que Daniel reverenciasse o seu Deus. Mas o que aconteceu? Daniel manteve a sua postura em Deus. Não dá para a gente ler todos o capítulo de Daniel, onde fala tudo que ele passou, porque o tempo é curto, mas vale a pena você ler a história do livro de Daniel, você vê quanta coisa ele passou, quanta coisa ele passou em favor do seu Deus, para guardar o Deus dele no coração. Daniel em nenhum momento ele se corrompeu, Daniel em nenhum momento ele concordou em fazer a vontade do rei, mas o rei dele, do coração dele, era o seu Deus. Mas ele, em todo o tempo que ele esteve lá na Babilônia, ele trabalhou com retidão, tanto é que nós sabemos que isso até causou ciúme nos outros que era trabalhar para Nabucodonosor, mas ele fez tudo certo. Onde nós estamos, nós precisamos ter os ensinamentos do nosso Deus no nosso coração. Daniel foi tirado, ele e seus amigos tirados da sua terra, da sua parentela, foi para um lugar totalmente diferente, mas onde ele estava, o Deus dele continuava sendo Deus e cuidando da sua vida. Lembra que ele foi jogado na cova dos leões? Os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi jogado na fornalha ardente, que foi aquecida 7 vezes mais. Enquanto isso, a obediência deles fez com que Nabucodonosor parasse e pensasse. E o que eu quero dizer para vocês hoje não é exatamente a história de Daniel que todos nós já conhecemos, mas eu quero te chamar a atenção para um jovem que guardou a palavra e através dessa retidão dele com Deus, ele mudou a vida de outra pessoa. Ele fez com que um rei de nariz empinado, um rei que achava que era o bom, que era o melhor, Nabucodonosor, ele fez com que ele reconhecesse o Deus de Daniel. Você já pensou que coisa maravilhosa? Se Daniel tivesse concordado com tudo, eu vou comer essa comida mesmo, meu nome agora é o nome de um Deus da Babilônia, então é esse Deus que eu vou reverenciar. Não, ele continuou firme no seu propósito. E ele continuar firme no seu propósito transformou a vida de um idólatra, de um homem que não conhecia o Deus verdadeiro. Que coisa linda, né? Daniel, com suas atitudes, fez Nabucodonosor conhecer o Deus verdadeiro. Ao invés
de Nabucodonosor influenciar Daniel com seu reino cheio de idolatria, Daniel fez o contrário. Ele que levou Nabucodonosor a conhecer o verdadeiro Deus. Que coisa interessante, se nós voltarmos lá em Jeremias, nós vemos Deus chamar Nabucodonosor de meu servo. Quando ele ia trazer juízo sobre a terra, ele chamou ele de meu servo. Todos se escandalizam. Como que um homem idólatra, Deus pode chamar de meu servo? Porque o nosso Deus já tinha propósito de salvar a vida dele. E muitas vezes Deus tem propósito em salvar um pecador, uma pessoa que nós muitas vezes achamos que não tem jeito. E quando Deus nos coloca junto dessa pessoa, nós começamos a dizer, eu que sou bom, esse aí não serve não, esse aí é cheio de pecado, não quer nada com Deus. Nabucodonosor também era assim. Mas Daniel lembrou-se do Deus verdadeiro e em tudo que ele ia fazer, ele testemunhava tudo que ele tinha aprendido com Deus verdadeiro. E eu e você, temos aprendido tudo que Deus tem nos ensinado através da sua maravilhosa palavra? Ou nós nos corrompemos com o mundo? Não, o mundo hoje é assim, hoje está tudo normal. Hoje não tem problema eu estar no meio do carnaval, não tem problema eu estar lá, eu estou tudo bem, não tem problema eu fazer isso, não tem problema eu fazer aquilo. Ei, e nós temos sendo testemunhas de Jesus, nós temos sendo luz, nós temos sal para temperar uma geração totalmente corrompida. Daniel, com seu jeito de temente a Deus, seu jeito obediente a Deus, ele fez a diferença no meio de um povo que nunca se dobraram para adorar o Deus verdadeiro. Isso é que eu quero te chamar a atenção nesse momento. Que eu e você, que conhecemos essa maravilhosa palavra, que conhecemos o Deus verdadeiro, precisamos falar para as pessoas que só existe um Deus, que os nossos joelhos têm que se dobrar. O nosso joelho não tem que dobrar diante de mais ninguém e nada. O nosso joelho tem que se dobrar diante do Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu e a terra. Onde nós estamos, nós temos que fazer a diferença. E olha que coisa maravilhosa. Daniel era tão temente a Deus que Nabucodonosor não conseguiu fazer com que ele adorasse os seus deuses. Sabe por quê? Porque dentro do coração de Daniel tinha um único Deus, o Deus que pode todas as coisas. Nós voltamos atrás na palavra de Deus, durante o ministério de Jesus aqui na terra, homens valorosos, vários discípulos, ajudaram ele no seu ministério, porque o nosso Deus é maravilhoso. Jesus escolheu homens normais para trabalhar com ele, mas esses homens foram escolhidos para trabalhar para o Senhor e não para ser hoje adorados. O único Deus digno de honra e glória é o Deus verdadeiro, o Deus que fez todas as coisas. E olha só, no capítulo 4, nós observamos, capítulo 4 de Daniel, no finalzinho, depois que ele teve aquele sonho, que ele virou um animal, todos vocês conhecem essa visão que Deus mostrou para Daniel em sonho, o que ia acontecer com Nabucodonosor, realmente aconteceu. Ele foi viver como um animal. Mas, no momento, ele voltou ao seu entendimento. E quando voltou, o que aconteceu? 4:36. Naquele momento, isso Nabucodonosor falando, naquele momento voltou meu entendimento. E eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os meus nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Olha o que Deus fez na vida dele. E olha o que ele diz. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, aleluia. Porque tudo o que ele faz é certo, aleluia. Todos os seus caminhos são justos, glória a Deus. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância. Daniel foi um instrumento de Deus para mostrar que a vida de Nabucodonosor com arrogância não ia levar ele em lugar nenhum. Mas quando ele desceu, quando ele reconheceu Deus verdadeiro, a honra dele voltou e muito maior. Seja um instrumento de Deus para levar salvação, a libertação e a cura aos que estão presos no pecado. Seja humilde e manso, como Jesus nos ensina, e tenha sempre a palavra de Deus na sua boca, porque ela é a verdade. Que Deus te abençoe e te use em nome de Jesus.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Senhor, que todas as pessoas que me ouvem neste momento possam entender que o único Deus digno de honra, glória, louvor e adoração é o Senhor. E a tua palavra diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é mesmo, eu confesso com a minha língua que o Senhor é o Deus maravilhoso, digno de toda honra e toda glória. Que todas as pessoas possam conhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro. Que essa nação reconheça o Senhor e só dobre os joelhos diante de Deus único e verdadeiro. Que nós, como Daniel, possamos ser um instrumento de Deus nessa terra para levar a verdade, sem medo, sem nenhuma preocupação, mas confiando que o nosso Deus está conosco em todo o tempo. Deus abençoe cada pessoa que me ouve, que cada um seja um instrumento do Senhor para levar a tua maravilhosa palavra, esse evangelho que liberta, cura e salva, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.